Olá, seja muito bem-vindo a mais uma atualização sobre valvopatias. Eu sou o Dr. Alberto Hinning e hoje nós vamos conversar sobre as novas diretrizes da ESC, da Sociedade Europeia, que saíram em 2025, e as atualizações relacionadas ao tema de estenose aórtica. Então, o que mudou na diretriz da ESC sobre abordagem em pacientes com estenose aórtica? Primeiro, é importante falar que a abordagem a partir de agora ela pode ser indicada com grau de recomendação 2A para pacientes assintomáticos, sem complicadores, se o risco for baixo e a instituição apresentar a estrutura para a realização da abordagem nesses pacientes. E essa evidência vem através principalmente de 3 estudos. O principal deles é o estudo Early TAVR, que mostrou diferença na realização da TAV em comparação ao tratamento clínico, principalmente as custas de redução de morte, AVC e hospitalização cardiovascular não planejada. Mas existe um questionamento desse estudo se essa diferença não foi relacionada a um possível viés de ansiedade, pois essa diferença de hospitalização aconteceu principalmente nos primeiros 6 meses e talvez, se não houvesse a migração dos pacientes do estudo clínico, do segmento clínico para o grupo da TAV, essa diferença não aconteceria. Então, existe um questionamento se essa diferença não aconteceu através de um viés de ansiedade. Mas é um estudo impactante que, principalmente esse estudo, mudou a indicação. Os outros estudos que também suportam essa nova recomendação é o estudo Recovery, que mostrou que a cirurgia precoce em pacientes com estenose aórtica assintomática foi melhor em relação ao tratamento clínico, mas o porém desse estudo é que ele incluiu pacientes com estenose aórtica very severe, que é um grupo um pouco mais grave em relação aos pacientes com estenose aórtica importante. Então, talvez essa diferença se deveu a isso. E o outro estudo foi o estudo Avatar, que mostrou também redução de eventos cardiovasculares maiores, mas foi um estudo pequeno. Então, existe essa nova recomendação, mas é importante sempre questionar. Além disso, a diretriz traz como novidade que para pacientes com estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, não é mais necessário usar obrigatoriamente o ecocardiograma com dobutamina. Pode-se usar o score de cálcio também para confirmar a gravidade desses pacientes, considerando um valor acima de 2.000 para homens e acima de 1.200 para mulheres, usando, na verdade, o score de cálcio e o eco com dobuta como métodos complementares. Os dois devem se complementar, não usar apenas um de uma maneira isolada. Além disso, outros marcadores que podem indicar intervenção, outros complicadores podem ser usados para pacientes com estenose aórtica. Além da fração de ejeção menor que 50% e a queda da pressão arterial no teste ergométrico, que já estavam sendo considerados como complicadores na diretriz brasileira, outros complicadores como a velocidade de progressão da calcificação maior ou igual a 0,3, elevação do NT para o BNP e a fração de ejeção menor que 55% sem outra causa também são considerados complicadores com grau de recomendação 2A. Então, como fica o fluxograma da diretriz da Sociedade Europeia? Então, pacientes com estenose aórtica importantes sintomáticos devem ser avaliados pelo Heart Team para considerar intervenção. Se o paciente não é sintomático, deve-se avaliar a presença de disfunção ventricular, uma fração de ejeção menor que 50% sem outra causa já indica também uma possível intervenção. Se o paciente não tem essa disfunção ventricular, deve-se avaliar esses outros complicadores que eu citei agora há pouco, como calcificação, elevação do NT para o BNP, fração de ejeção menor que 55%. Na presença desses complicadores, se o procedimento for de baixo risco, também deve-se considerar intervenção com nível de recomendação 2A. Caso não exista complicadores e não exista um risco cirúrgico baixo, o tratamento pode ser acompanhamento clínico, tá? E quando o risco cirúrgico é baixo, como já citado no início do vídeo, e a instituição tiver estrutura, pode-se considerar a avaliação pela avaliação do Heart Team. Sempre o paciente deve passar por avaliação do Heart Team. E aí, se o paciente tem mais que 70 anos, a indicação já é tratamento
TAV como primeira escolha. Se o paciente tem menos que 70 anos, a cirurgia é a primeira escolha. Mas isso deve ser sempre discutido através do Heart Team. O que muda em relação à nossa diretriz brasileira? A diretriz brasileira, até o momento, considera que para pacientes com risco cirúrgico intermediário e alto ou inoperáveis, a TAV vem como primeira escolha, classe de recomendação 1A. Agora, para pacientes de baixo risco acima de 70 anos, tanto a TAV quanto a cirurgia são opções. Mas considerando pacientes com menos de 70 anos de baixo risco, ainda se prefere na diretriz brasileira a realização da cirurgia como primeira escolha. E isso mudou na diretriz da ESC. Agora, independente do risco cirúrgico, para todos os pacientes com 70 anos ou mais com estenose aórtica tricúspide, a TAV ela tem recomendação classe 1, ou seja, agora independe do risco cirúrgico. Para pacientes com 70 anos ou mais, a TAV é a primeira escolha. E para pacientes com menos de 70 anos, a cirurgia ainda é a primeira escolha. E os outros pacientes, tudo deve ser discutido através do Heart Team, qual a melhor opção. E essa evidência da TAV como primeira escolha para pacientes com 70 anos ou mais, independente do baixo risco, vem de 3 estudos, o Partner 3, Evolute Low Risk e o Dedicate, mostrando que a TAV ela é não inferior à cirurgia em pacientes de baixo risco. Além disso, a TAV ela pode ser considerada em pacientes com valvopatia bicúspide, mas com grau de recomendação 2B. Por quê? Porque pacientes com valvopatia bicúspide foram excluídos da maior parte dos estudos. O estudo, por exemplo, Notion 2, mostrou que os pacientes bicúspide apresentaram maior mortalidade por todas as causas, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca, e estudos observacionais mostraram mais complicações como LIC, ruptura anular, AVC. Mas cada caso é um caso. Então tudo deve ser discutido com o hemodinamicista para ver se existe uma factibilidade técnica para a realização da TAV nesses pacientes. Mas a cirurgia ainda é preferencial nos pacientes com estenose aórtica bicúspide. E a diretriz nova da ESC traz uma tabela mostrando quais os aspectos que favorecem a cirurgia e quais os aspectos que favorecem a TAV. A idade, como já foi comentado, 70 anos ou mais, favorece TAV. Condições técnicas, como por exemplo a aorta em porcelana, cirurgia prévia, paciente que já fez revascularização miocárdica prévia, já fez radioterapia, são aspectos que favorecem a TAV. Calcificação na via de saída, a válvula aórtica bicúspide, um anel desfavorável para a realização da TAV, são aspectos anatômicos que favorecem a realização da cirurgia. Além disso, DAC multivascular, DAC complexa, que precisa de uma abordagem, já se aproveita e faz cirurgia. Então, condições concomitantes devem ser avaliadas também, as que favorecem cirurgia e as que favorecem TAV. Sempre tendo em mente essa frasezinha em inglês, Lifetime Management, 2 palavras que estão sendo bastante utilizadas, sempre pensando o manejo a longo prazo, pois o paciente que faz uma cirurgia dentro de 10 a 15 anos, talvez ele precise de uma nova cirurgia. Então, se ele é jovem, a primeira escolha deve ser cirurgia aberta, pois no futuro ele pode fazer um valve-in-valve. Agora, se o paciente for jovem e fizer uma TAV daqui 10, 15 anos ou menos, ele precisa talvez fazer um explante dessa TAV. Então, por isso que para pacientes jovens, sempre pensando no Lifetime Management, a primeira escolha deve ser cirurgia. Outra novidade é com relação aos usos dos antiplaquetários em pacientes que realizam TAV. Através das evidências de estudos como Galileu, Popular TAV, que mostram que no segmento a longo prazo os pacientes não têm evento usando um antiplaquetário, se optou aí por reduzir o tempo de antiplaquetário nesses pacientes usando apenas AS por 1 ano. Tá? Em pacientes que têm estenose aórtica importante, fizeram TAV e não tem nenhuma outra indicação para usar antiplaquetário ou anticoagulação, então agora a recomendação é usar por apenas 1 ano o AS. É uma evidência aí questionável, mas que a diretriz traz como recomendação classe 1. Além disso, a angioplastia nos pacientes
que tem planejamento para a realização da TAV, ou seja, que tem doença arterial coronariana e estenose aórtica importante e tem plano de realizar TAV, na outra diretriz a recomendação era 2A, agora a nova diretriz mostrou uma queda nesse grau de recomendação para 2B, principalmente em angioplastia e em lesões proximais. Na verdade, os estudos em andamento, o Notion Tree e o Activation, estão tentando descobrir qual é o melhor momento para a realização dessa angioplastia, se é antes, se é depois. O que se sabe é que deve-se levar em consideração o tipo de endoprótese que vai ser utilizado, se é balão expansível, se é autoexpansível, a complexidade das lesões, se são proximais, enfim, sempre levando em conta também a opinião do hemodinamicista. Mas existe um grande questionamento aí qual a melhor opção, qual o melhor momento de realizar a angioplastia nessas lesões proximais nos pacientes que vão fazer TAV. Então, por isso, essa queda no grau de recomendação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Para mais informações, por favor, acesse o nosso Instagram, @3i_core, ou o nosso site tripley.com.br.